Bem, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui falando sobre um desafio da mobilidade, que realmente é um desafio muito grande, né? Então, a gente está falando de transição energética. A gente aqui na PUC já trabalha com transição energética há mais de 20 anos, tentando reduzir consumo, melhorar as emissões. Meu nome é Sérgio Braga, eu sou professor do Departamento de Engenharia Mecânica, a minha área é a área de máquinas térmicas, motores e etc. E, recentemente, a gente começou a entrar muito mais forte na área de biocombustíveis, energia solar e esse tipo de coisas mais, que eu vou fazer uma provocação bem rápida para os nossos palestrantes. Nós temos um palestrante de excelente nível aqui. Que problema que a gente está discutindo aqui, né? Então, o nosso problema, eu peguei aqui as emissões globais. Então, quando a gente está falando do mundo, né, isso aqui é de 2014, eu botei de propósito, tem 10 anos isso, né? Aparece aqui 22% de todas as emissões do mundo, lá atrás já eram provenientes do transporte público. O grosso aqui que aparece é a parte de aquecimento e geração elétrica, né? Mas isso é o mundo, e o mundo é feito do primeiro mundo. Então, a gente está falando de Estados Unidos, a gente está falando de Europa, a gente está falando de países, né, que são muito frios e requerem muito aquecimento. Então, o grosso acontece aqui. Desses 22%, majoritariamente a gente tem os veículos urbanos, né, que são os veículos leves, e os pesados, respondendo por 75%. A aviação fica com 11%, embarcações com 11% e ferrovias com 4%. Né? Então, a gente vê que o grosso está, como já foi falado aqui, nas cidades. Né? A secretária falou uma coisa muito boa, né? Na hora que a gente consegue tirar carros da rua e passar isso para ônibus, essa é a primeira forma inteligente de descarbonização. Você bota 40 pessoas dentro de um veículo e não uma pessoa dentro de 40 veículos. Então, essa é uma das formas, a gente vai tocar um pouco nisso mais adiante. Caminhando um pouco mais, né, eu peguei aquela mesma transparência, né, e coloquei aqui do lado uma atualizada de 2023. E aí, quando a gente olha, algumas coisas mudaram, mas mudaram muito pouco, né? Onde a gente tinha 40, agora a gente tem 39, e onde a gente tinha 34, aparece 23, mas se a gente somar aqui com os ônibus e os VUCs, né, a gente chega a 35, que é o 34. Ou seja, nada mudou. Então, nesses 10 anos que se passaram, a gente continua com 75% das emissões entre veículos leves e pesados, continua com os mesmos 11% em navios. A aviação caiu um pouquinho, a gente sabe por quê, né? Tivemos uma pandemia, mas caiu de 11 para 9. Né? E a gente continua, evidentemente, emitindo muito. E como é que a gente resolve isso, né? Aí eu voltei aqui, botei emissões por setor e botei o Brasil, né? Então, agora eu saí do mundo e estou caindo na nossa realidade. A nossa realidade é muito diferente da realidade do mundo. Por quê? Porque o mundo ele tem uma parcela, que a gente já tinha falado, muito forte de geração de calor e eletricidade. E o Brasil tem uma parcela muito pequena nisso por causa das nossas fontes limpas e renováveis. Né? E aí o que acontece? O nosso transporte, que tradicionalmente fica em 20, 17, 22, o nosso vai para 44. Por quê? Porque os nossos veículos emitem como os veículos dos Estados Unidos, da Europa, do hemisfério norte. A nossa geração emite pouco, porque nós temos uma geração muito limpa, e a gente não precisa de calor, né? Salvo lá no nosso sulzinho, ali Curitiba, tem umas pessoas que precisam de calor, mas a gente não é como nos Estados Unidos, que você fica o ar-condicionado funciona 24 horas por dia, 365 dias por ano, metade disso como bomba de calor aquecendo, a outra metade resfriando. Né? E a gente aqui não tem isso, a gente fica sem ar-condicionado uma boa parte do tempo. Então, isso faz com que as nossas emissões também de calor seja muito pequena. Então, o Brasil é uma coisa diferente e o transporte passa a ser a coisa mais importante para a gente brigar. Né? Então, esse desafio da mobilidade é muito grande. E qual é a solução? Né? Aí eu falo assim, a solução, o mundo fala eletrificação. Vamos eletrificar. O que é eletrificar? É fazer tudo elétrico, né? É o carro, aí quando a gente olha aqui, é o carro elétrico, é residência, é toda a parte de aquecimento, fazer tudo elétrico. Isso é uma solução? Não é. Né? Principalmente para o Brasil.
né, mas pode ser para algum setor, né. Outra solução, isso é a bola da vez, né, só se fala em hidrogênio. A gente está trabalhando com isso. A PUC, em parceria com a FRJ, lançou há um mês atrás um livro sobre hidrogênio. A gente acredita muito no hidrogênio. A gente acredita que o Brasil, pelas suas dimensões continentais, pelos excelentes ventos e pelo que a gente tem de radiação solar, que a gente vai virar o OPEP verde, né? Então, a gente vai virar um país, a gente vai ter barril de petróleo verde aqui, pode ter certeza disso. É uma chance e a gente não está atrasado, né? Foi dito aqui, né, em vários seminários, eu estava assistindo remotamente, e isso está sendo levado em conta, e se a gente não perder o barco, a gente vai ganhar muito dinheiro. A gente vai continuar exportando o que a gente sempre exportou. A gente exporta soja, que é o que é sol, né? E agora a gente vai pegar o sol, e com esse sol a gente vai fazer hidrogênio e vai exportar o mesmo sol, só que agora de outra forma, né? E eu acho que temos poucos concorrentes. O Chile é um excelente, o Chile talvez consiga fazer o hidrogênio mais barato que a gente, mas tirando, ou seja, está aqui na América do Sul, é nosso vizinho. Então nós temos uma oportunidade de ouro, né? Outra é o que a gente já usa, né? Então, quando eu boto isso aqui, eu estou colocando etanol, estou colocando biodiesel, estou colocando biomassa de uma forma geral, né? Isso existe no Brasil, né? E é isso que faz com que a gente seja bastante limpo. A gente tem os veículos flex, a gente tem 27% na gasolina, a gente hoje está com 12% ou 13%, não me lembro mais, de biodiesel no diesel. Então, a gente tem, né, um chão grande. Só isso é suficiente? Não, certamente não. Tem outras coisas. Então, biomassa está muito na moda, biogás, e uma coisa que está se falando muito, que eu acredito que o Brasil tem uma grande oportunidade, é o que a gente chama dos combustíveis sintéticos, né? Que nada mais é do que gerar o hidrogênio a partir de fontes renováveis, eólica, solar, biomassa, capturar CO2, fazer os combustíveis sintéticos e jogar nesses caras, né? Por que esse cara é importante? A gente não vai fugir do veículo elétrico, o Brasil não vai fugir, né? Apesar de eu achar que não seja a melhor solução para o Brasil, né? Tenho certeza que não existe uma solução única. As fábricas de automóvel estão falando, a partir de 2030, a partir de 2035, não faço mais veículo a combustão. A gente só tem montador aqui de fora, então é óbvio que os nossos veículos deixarão de ser a combustão, coisa que eu lamento, porque eu sou professor de máquinas térmicas, sou professor de termodinâmica, lamento profundamente, mas trouxe um paneelista que vai falar sobre motores a hidrogênio, se Deus quiser, né? E a gente vai continuar com os motores com outros combustíveis, que no nosso caso a gente já tem. Nós já temos o veículo flex, que era 100% etanol, que a emissão é baixíssima. Diga-se passagem, se a gente pegar a etiqueta do Inmetro, ele fala, faz tantos quilômetros por litro com diesel, com gasolina, tantos quilômetros com etanol, e aí as emissões são calculadas para a gasolina e para o etanol aparece zero, coisa que também está errado, né? Porque para produzir o etanol a gente emite. A gente fala um pouquinho disso aqui mais à frente. Falando um pouquinho sobre eletrificação, né? Isso aqui é o BEM de 2022, está próximo a sair de 2023. Esse é o BEM de 2022, que diz o seguinte: para cada megajoule produzido na China, eu jogo 700 quilos de CO2. Aí vem Estados Unidos com 300 e muito, Europa com 280 e o Brasil com 104. Por que eu botei essa transparência? Eu botei essa transparência porque, assim, na hora que a gente pega um veículo elétrico no Brasil, para cada quilowatt-hora que eu boto dentro dele, eu emito, na minha matriz elétrica, eu emito alguma coisa. Por quê? Porque alguma térmica está gerando, né? Na hora que eu vou para a China, Japão e muitos outros, eu emito 5, 6 vezes mais. Aí fala assim, o veículo elétrico é zero emission. Não é, porque para você carregar, você ligou uma térmica e jogou CO2 no ar, né? Então, a saída da eletrificação não é a saída ideal. Só vai ser na hora que a gente conseguir limpar as matrizes. No dia que todo mundo tiver uma matriz igual a do Brasil, né, o veículo elétrico passa a ser uma solução. Na hora que a gente pega o veículo elétrico na China, no Japão, né, em tantos outros países que têm uma matriz muito suja, a Índia, né? Índia eu acho que é o melhor exemplo. Como é que você vai botar veículo elétrico na Índia? A Índia hoje é o país com 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. Pobre. Esses caras vão andar de veículo elétrico? Não. É um país continental, não tem infraestrutura. Eles vão andar de quê? De carro velho, né? Então, a gente tem que fazer com que a matriz dele fique limpa
e que, de alguma forma, ele migre para uma forma que talvez não seja elétrica. Então, essa é a nossa discussão aqui, né? Muito bem. Peguei um veículo elétrico super eficiente. Os veículos consomem... O mais eficiente que eu conheço é 0,15. Né? O Tesla está perto de 0,20. Então, peguei 0,16. Esse veículo, na China, ele vai emitir 111 gramas por quilômetro. No Brasil, o mesmo veículo vai emitir 16. Então, o veículo elétrico no Brasil é um vetor de descarbonização. Na China, não é. Então, dizer que a eletrificação é a solução, não é. Primeiro, temos que limpar. É óbvio que é, mas com a matriz limpa. Então, os fabricantes de automóveis têm de continuar produzindo veículo limpo e os governos têm que limpar as matrizes. A China está fazendo maiores investimentos do mundo em energia limpa. Só que, na hora que a gente bota isso na pizza, a pizza deles tem praticamente zero, apesar de muito investimento, porque é um país monstruoso. E são muitas variáveis nesse desafio. Primeiro, eficiência. A gente precisa fazer veículos mais eficientes. Exemplo disso, os híbridos. Se você compra um veículo híbrido, aqui no Brasil tem veículo que tem convencional e híbrido. Se você usa na cidade, o híbrido faz o dobro da quilometragem. Então, vai consumir o dobro, vai consumir a metade do combustível e vai emitir metade do que um convencional. Então, isso é eficientização. A eficientização no uso é uma coisa muito importante. A gente está trabalhando com locomotivas. As locomotivas têm motores de 5.000 HP, para puxar 300 vagões de minério. Aí ela chega no pátio, fica 8 horas carregando ou descarregando, e fica com aquele motor de 5.000 HP para manter o ar-condicionado da cabine do... Meu Deus, não é? Quer dizer, pelo amor de Deus. Ela em idle, que é como a gente chama, que ela não está gerando potência, ela consome 100 e tantos litros por hora para refrigerar a cabine do motorista, né? Então, do maquinista. Né? Então, quer dizer, são coisas que agora a gente começa a olhar que nunca se olhou. Então, você tem que olhar o uso racional, a máquina mais eficiente. E isso tem que ser desenvolvimento de serviço, de tecnologia. Né? Muito bem. Infraestrutura. Na hora que a gente fala, vamos fazer carro a hidrogênio no Brasil. Eu quero ver você botar hidrogênio em Sepetiba, aí, né? Quero ver botar hidrogênio lá no interior do Amazonas. Não dá. A gente já passou por isso do etanol. Né? Então, infraestrutura é uma coisa muito importante. E quando a gente fala, por exemplo, etanol, a gente já tem etanol no país inteiro. Né? Então, essa infraestrutura está pronta. Eletrificação de ferrovia seria uma coisa super interessante, mas custa milhões por quilômetro. Aí você pega uma rodovia de Carajá, lá que tem ferrovia que tem 900 quilômetros, vão bilhões para você eletrificar. Vale a pena? Quando é que você recupera esse investimento? Então, infraestrutura é uma coisa super importante. Tecnologia que tem que ser desenvolvida. Hoje a gente fala hidrogênio, hidrogênio, hidrogênio. Hoje a gente tem células, a gente tem eletrolisadores alcalinos, PEM, SOFC. O mais eficiente é o SOFC, você não acha para comprar. Então, precisa desenvolver, ganhar escala, isso vai acontecer. Então, para a gente da universidade, tem muita pesquisa para ser feita, graças a Deus. E aí a gente vai falar de geração de novos combustíveis, armazenamento desses combustíveis, como é que você armazena isso para distribuir, como é que você armazena isso dentro da mobilidade, o transporte, né? E aí, finalmente, o que manda nessa história toda. Você não pode fazer um combustível super limpo e ter um custo abusivo que você não vai conseguir botar ele no mercado. O maior problema que eu vejo é a aviação. A aviação não vai voar elétrico nunca, a aviação não vai voar com gás nunca, a aviação só vai voar com combustível líquido, que é o FU que a gente vai ter que fazer. Ele vai ter que chegar a um preço aceitável. E só para finalizar essa parte, isso aqui é o que a gente chama de densidades, armazenamento de energia. A gente tem a densidade gravimétrica, quanto de energia você bota em 1 quilo daquele combustível, e aí a gente vê o hidrogênio aqui, ó, é o mocinho dessa história, né? Ele tem 120 megajoules, enquanto os combustíveis fósseis têm 40. Então ele tem o triplo da energia em 1 quilo. Agora, quantos quilos você bota dentro de um tanque? Né? Eu pego um tanque de 50 litros, aí eu coloco 40 quilos de diesel. Né? Se eu pegar um tanque de 50 litros, eu não boto nada de hidrogênio, nada. Os carros a hidrogênio que a gente tem levam em média, a 700 bar, que é uma pressão absurda, 7 quilos de combustível. Né? Eles são altamente eficientes porque eles
são muito mais eficientes termodinamicamente do que os motores a gasolina, né? Então, ou seja, nós estamos falando de tecnologias e possibilidades. As baterias estão aonde? Estão aqui, ó. Dizem que os primeiros carros fabricados no mundo foram a bateria, né? Eu acho que não foram, acho que foram as máquinas a vapor que foram colocadas, mas não interessa. O fato é o seguinte, a gente teve carro elétrico há mais de 100 anos atrás. E acabaram esses carros, a gente foi com combustível fóssil 100%, e agora estamos voltando ao elétrico. Por que a gente está voltando ao elétrico? Por causa das emissões, por causa do assunto que nós estamos discutindo aqui. Só que eles são extremamente caros, e para você andar alguma coisa, você tem 500, 600 quilos de bateria. Por quê? Por causa disso daqui. Então, estudos estão sendo feitos para a gente conseguir multiplicar por 10 a quantidade de 1 quilo de bateria, e a gente vai ter 50, 60 quilos de bateria. Isso vai acontecer, mas não se sabe quando, talvez algumas décadas, né? E aí os combustíveis líquidos continuam sendo os bons. O ideal seria que a gente tivesse alguém aqui, né? Que tivesse muita energia por unidade de massa, mas não tem. Então, esse cara aqui tem muito por unidade de massa, mas você não consegue colocar ele dentro do tanque, né? Esse aqui você consegue colocar dentro do tanque, mas não tem essa quantidade. Mas esses caras são muito bons. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que pegar esses caras daqui, misturar com CO2 e trazer eles para cá e botar um FU que substitua 100%. Bem, então, para finalizar, esse é meu último slide, né? Será que a gente consegue fazer isso? Né? Então, a gente tem prazos para isso, né? Tem gente que fala 2050, né? Tem gente que fala 2100. Então, essas coisas não estão muito organizadas ainda. Eu tenho trabalhado muito com embarcação e com ferrovia. A IMO, né, que é a International Maritime Organization, fala que é 2050, 50% de redução, que é muito difícil. Você não vai fazer é impossível fazer um navio andar a bateria para fazer a travessia, né, Brasil-Europa. Para você fazer Rio-Niterói já existe, isso é tranquilo, né? Assim como o carro, para você fazer rodada na cidade elétrica, é mole. Agora eu quero ver você pegar um navio e levar ele daqui para a Europa. Quero ver você pegar um avião elétrico e levar daqui para a Europa. Quero ver você pegar um caminhão e sair daqui e chegar no Amazonas, né, totalmente elétrico. É praticamente impossível, né? Distâncias curtas, tranquilo, você carrega todo dia. Então, esses são os desafios que a gente tem. Será que a gente consegue? Espero que a gente possa ajudar aqui na universidade. Serão setorizadas? Aqui eu estou falando subsetor. Estou falando do naval, do marítimo, né, do veículo leve, do veículo pesado. A solução não vai ser única, certamente não, né? A eletricidade é o exemplo disso. Carro elétrico já existe, navio elétrico de grande distância não existe, né? Variarão de acordo com o país? Claro que sim, né? Então, a gente aqui tem um país monstruoso, né? Então, para a gente eletrificar todo esse país para carregar veículo, vai ser uma complicação muito diferente de você fazer isso em Portugal, Espanha, né? E, por fim, né, qual será o tempo necessário para isso, né? Porque a gente vai ter que botar um horizonte para que a nossa temperatura não chegue nas glórias e que as nossas geleiras continuem lá. Bem, então, era essas provocações que eu queria colocar, né? Quais são as saídas que a gente tem? Os problemas estão muito claros. Aqui no Brasil o problema é enorme. A gente tem mais de 40% das emissões vindo dos veículos e a gente precisa tomar uma decisão muito rápida para isso. Só para finalizar, aqui no Brasil nós temos 115 milhões de veículos, né? Eu mesmo fiquei preocupado. O número que eu tinha era muito menor de alguns anos atrás. Para esse negócio, eu falei, quantos carros tem o Brasil hoje? Aí entrei no site do governo, né, e está lá 115 milhões de veículos. Você não pode pegar esses 115 milhões de veículos e falar assim, joga fora e vamos botar 115 milhões de veículos novos que não emitam nada. Elétricos, que usem etanol, que usem hidrogênio, né? Então, isso aí vai ter que ter uma vida, isso vai ter que acontecer. Uma locomotiva, a revisão de locomotiva é feita de milhão de quilômetros e milhão de quilômetros. Ela dura 40, 50 anos. Embarcações é a mesma coisa. Então, como é que a gente faz essa transição, né? Tem que ser através do combustível? Tá? Então, essa é a questão que eu gostaria de colocar para todos e para os nossos panelistas, que são realmente fantásticos. Obrigado.